Boa noite a todos e boa noite também ao pessoal que nos assiste, né, do Portal Harmonia. E nós vamos então hoje fazer algumas considerações sobre o pensamento. Muito do que eu vou dizer se refere a este lindo livro aqui, que chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele é espírita, um pensador, né, já desencarnou, um estudioso e um espírito que galgou muitos conhecimentos, se tornou de uma compreensão muito significativa. E ler o livro dele é um privilégio, porque não só aprendemos mais, como até a própria energia desse espírito eleva a nossa energia e nos leva a momentos especiais. Então, eu convido vocês a lerem esse livro, porque ele é muito bom. E Leon Denis vai tratar o pensamento como uma potência da alma. Ele lista algumas potências da alma. Entre elas está o amor, está a dor, está a vontade e também o pensamento. E ele vai colocar o pensamento, quando nós trabalhamos o nosso pensamento, como instrumento de transformação do caráter, como o método eficaz para a nossa transformação. O que sabemos do pensamento, de um modo geral, é que ele é, antes de tudo, criação. Tudo que foi criado aqui na matéria e fora dela foi resultado de um pensamento. Primeiro, nós pensamos a respeito. Nós somos criações de Deus através do seu pensamento. O pensamento divino cria sementes de seres e de mundos. Criou, cria e criará eternamente. Então, o pensamento essencialmente é criação. Tudo que se torna materializado, ele foi resultado de um pensamento ou de pensamentos, né? Nós entendemos também que esse pensamento tem sempre sua força própria e que ele funciona de acordo com o nosso estágio evolutivo e que nós podemos até acelerar o nosso estágio evolutivo através da educação desses pensamentos, tanto no corpo como fora do corpo. Lembrando que o pensamento, sendo um atributo da alma, do espírito, é o espírito que pensa. Não é o nosso cérebro fazendo movimentos, né? Com toda a correspondência, com todas as pesquisas científicas, ele, na verdade, é um instrumento do espírito. Na verdade, ele traduz o pensamento do espírito. Quem pensa, de fato, é o espírito. E esse pensamento, essa forma de pensar que nós temos, que conquistamos, ela é da mesma forma quando estamos no corpo físico e da mesma forma como estamos fora dele. Porque ele tem uma linha que guia esses pensamentos. Há uma crença fundamental, uma crença base, um valor, se quisermos, um valor moral, que desenvolve uma série de pensamentos. E essa série de pensamentos nos conduz. Quando estamos fora do corpo físico, esse pensamento é bem mais ativo. Ele cria com mais facilidade. Ele investe no universo e transforma com muito mais facilidade. Então, nós observamos isso na experiência nas mediúnicas. Os espíritos podem aparecer para nós vestidos de variadas formas. Podem aparecer crianças, podem aparecer idosos, podem aparecer como geralmente preferem, com a configuração, com a fisionomia da última encarnação, com o objetivo de serem reconhecidos. Enfim, eles podem aparecer e manifestar-se da forma que desejarem, porque eles sabem conduzir esse pensamento e este pensamento traduz materialmente o que eles desejam, usando o fluido universal, o espírito, usando também a vontade, através do seu pensamento, configura uma determinada realidade. É capaz de fazer objetos e, em sessões mediúnicas, pode até materializar determinados objetos, através do pensamento. Então, nós já conhecemos e ouvimos falar, né, de moradias no mundo espiritual. De moradias que nós consideramos boas, como as colônias, né,
Nosso Lar, no livro Nosso Lar, fala muito da colônia Nosso Lar. E é uma colônia toda estruturada através do pensamento dos espíritos que estão lá. No início, conforme é relatado no livro, era uma desordem, porque os pensamentos que estavam ali atuando eram pensamentos sem muita conexão, sem muito equilíbrio, sem muito poder de organização. Então, os primeiros espíritos que foram criar a colônia Nosso Lar, eles usaram o pensamento para organizar a energia daquele local, para estruturar modelos de construção. Nós vemos casas, árvores, vegetação, tudo sustentado pelo pensamento desses espíritos. E Nosso Lar tem vários ministérios, mas o mais importante dos ministérios é o Ministério da União Divina, que é onde ficam os espíritos mais evoluídos que conduzem Nosso Lar e também fazem a conexão com níveis mais elevados de consciência. Então, são eles que sustentam a beleza de Nosso Lar. E para morar em Nosso Lar, para pertencer àquela colônia, para fazer parte daquela colônia, não apenas para fazer um atendimento provisório, mas fazer parte da colônia espiritual, é preciso que o indivíduo tenha aprendido a sustentar através do pensamento a harmonia, a paz, a beleza. Porque se ele não for capaz disso, ele não pode ficar em Nosso Lar. Porque os pensamentos desconexos, os pensamentos inferiores, a ganância, o orgulho, a disputa, todas essas coisas contaminariam o ambiente e não seria possível sustentar Nosso Lar. Então, vocês vejam como o pensamento tem uma importância na construção da nossa realidade externa e da nossa transformação espiritual. Da mesma forma que Nosso Lar e várias colônias, que são várias que existem, são sustentadas pelo amor, pelo compromisso do indivíduo, também outros locais da espiritualidade, como o umbral e as trevas, são sustentados também pelo pensamento daqueles espíritos que estão lá. Como eles pensam negativamente, como eles pensam em termos de ódio, de disputa, de lamentação, de brigas, a configuração do local onde eles estão se assemelha exatamente a esses tipos de pensamento. Então, são lugares sombrios, são lugares de difícil acesso. Enquanto Nosso Lar, os espíritos volitam, né, sobem, não precisam de grandes experiências para poder se transportar de um lugar para outro. Nas trevas e no umbral é tudo muito pesado, muito incapaz de manter uma cor, muito incapaz de manter uma leveza, porque o pensamento das pessoas, dos espíritos que lá habitam, não é capaz de conceber coisas mais nobres, coisas mais elevadas. Então, eles ficam presos dos seus próprios pensamentos, da sua própria incapacidade de pensar de forma mais elevada. E eles também sofrem, é verdade, com os nossos pensamentos daqui da Terra. As pessoas aqui na Terra que costumam incentivar pensamentos de disputa, de guerra, de violência, de egoísmo, também ajudam a alimentar o umbral, também ajudam a alimentar os espaços das trevas, porque os nossos pensamentos negativos vão alimentar os pensamentos deles e ajudar a construir esse terror. E por isso também nós dizemos, muitas e muitas vezes, que embora haja também um espaço determinado para umbral, nós muitas vezes estamos na Terra vivendo em pleno umbral, com a consciência presa em construções mentais que são negativas e que favorecem somente a dor e o sofrimento, ao invés de traduzir alegria e paz. Então, muitas vezes a nossa mente está envolvida em determinados sentimentos e nós nos tornamos incapazes de perceber qualquer outra forma que não seja a dor, a violência, a ganância e a disputa. E Nosso Lar também, quando houve a guerra mundial, eles comentavam, os espíritos, que eles tentavam ajudar aqui o planeta Terra, para tentar trazer de volta o desejo de paz, para tentar encontrar uma pacificação, uma solução que não envolvesse tantas mortes e tantas dores. Mas eles não conseguiam encontrar com facilidade pessoas que não alimentassem a guerra. E eles explicam que não eram só aqueles que estavam indo para a guerra, não eram só os soldados, os tenentes, os coronéis que estavam lá decidindo a guerra, morrendo, matando. Eram também as pessoas que às vezes eram de outros países, que não tinham nada a ver, mas que na mente já tinham se posicionado de um lado ou do outro.
e que, através da mente, emitiam pensamentos de derrota, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de desejo de vingança com relação a qualquer um dos dois que estavam em disputa. Então, ao encontrar mentes em guerra, ficava difícil para eles semear a paz e assim diminuir o tempo da labuta da guerra. E nós somos assim. Se vigiarmos a nós mesmos, nós estamos completamente, a maior parte do tempo, em guerra. É sempre discutindo, e estamos sempre nos posicionando contra algo. Nós sempre nos colocamos contra algo e a favor de algo. Se nos colocamos a favor de algo, automaticamente nos colocamos contra alguma coisa. E isso termina construindo pensamentos que não são favoráveis nem à paz, nem ao equilíbrio, nem à harmonia, nem à saúde física. Então, esse cuidado com o pensamento, porque ele termina criando dores. Da mesma forma que o pensamento pode criar uma vida especial para nós, ele também pode criar uma vida de sacrifícios. Se eu acredito que sou infeliz e esses pensamentos se repetem na minha mente, naturalmente eu vou atrair circunstâncias que provem que eu sou infeliz. Então não será difícil encontrar, em volta de pessoas que acreditam na própria infelicidade, situações terríveis que terminam se envolvendo sempre. Porque o pensamento, com força e energia, vai naturalmente materializar aquilo que nós acreditamos. Somos aquilo que acreditamos, somos aquilo que pensamos. Da mesma forma, todas as mentes que se entregam e acreditam na beleza, na paz, na alegria, mesmo que passem por algumas dificuldades, porque é inevitável na carne nós não passarmos por dificuldades, essas mentes irão sempre atrair situações de equilíbrio, de oportunidade. Se estiver passando por um momento difícil, vai automaticamente atrair alguém que possa ajudar, que possa colaborar. Vai ter o desprendimento de buscar ajuda, de ter humildade suficiente para acreditar que ele não podendo naquele momento, existe alguém que pode. Vai ter amor e fé suficiente para pedir ajuda às potências divinas, ao divino, aos espíritos bondosos. Então, nós criamos a nossa realidade, embora muitas vezes nós achemos que não. E há muitas pessoas que dizem e pensam assim: ah, mas eu não crio essa minha realidade, eu tento pensar no bem e, no entanto, acontece uma série de coisas negativas comigo. Existem duas situações. Primeiro, aqueles pensamentos positivos repetitivos não são garantias de transformação. Eles podem até ajudar provisoriamente, mas eles não são suficientes para transformar uma criatura, porque não é questão de transformar a vida, é questão de transformar o ser naquela vida. A gente não precisa necessariamente de uma vida perfeita para sermos felizes e para vivermos em paz. Nós precisamos sim, é de sermos o mais perfeito que podemos para transformar nossa vida em paz. Então eu posso ser feliz diante de qualquer circunstância, desde que eu seja capaz de alimentar no meu ser essa vida especial. Já outras pessoas, a gente vai encontrar muito na vida, pessoas que são capazes de ser felizes com muito pouco. E outras que, tendo muito, não são capazes de ser felizes. Então, essa experiência de felicidade é uma experiência interna, que nós alimentamos e sustentamos, ou não. Para isso, nós precisamos de tempo. Para isso, nós precisamos de dedicação. E Leon Denis vai nos ensinar que tudo isso é possível quando nós vigiamos nossos pensamentos. Como é possível vigiar pensamentos? Primeiro, a gente tem que entender que os nossos pensamentos não são só esses daqui e da agora. Que não é a nossa consciência focal desse momento que vai decidir a nossa vida. Primeiro, porque nós somos seres com várias experiências anteriores. Essa não é a nossa única vida. Não é a primeira e não será a última. Então, o que acontece? Eu posso estar pensando positivamente, como algumas pessoas dizem: ah, Márcia, mas eu tento viver uma vida boa, positiva e não dá certo. Não dá certo entre aspas, né? Então, o que está acontecendo com essa pessoa? Será possível que ela seja capaz de pensar positivamente, de ter uma vida de pensamentos superiores e ainda assim ser infeliz? O que acontece é que nós temos pensamentos não só dessa vida.
Lembremos que quem pensa é o espírito. No nosso perispírito, na nossa alma, alma é o termo que a gente usa quando o espírito está encarnado. Por quê? Porque a carne determina uma certa modificação nas possibilidades do espírito e uma proteção em outros casos. Então, essa alma encarnada, ela tem um arquivo de todas as experiências passadas. Então, lá atrás, eu vivi experiências em que o abandono, vamos imaginar, do pai ou da mãe ou do companheiro, me marcaram profundamente. E isso me levou à criação de vários pensamentos, de desconfiança do outro, de desconfiança dos relacionamentos, de desconfiança da vida. Então, quando eu chego nesta vida aqui, eu, por uma necessidade ou por um desejo, eu procuro me melhorar, mas no automático eu termino reagindo da mesma forma antiga, pela repetição da experiência. Então, automaticamente, apesar de todo o meu desejo de ter confiança na vida, eu fico desconfiada. Se nós observarmos, a gente vai ver que nossa vida, nessa encarnação mesmo, quando a gente aprende a se comportar de uma forma, o quanto é difícil modificar isso. Quando a gente aprende a desconfiar, como é difícil, mesmo nós querendo, e mesmo nós nos trabalhamos para isso, a gente acontece da gente fazer automaticamente um comportamento que já nem nos agrada mais. Conhecemos a religião, nos interessamos pelo divino e desejamos ardentemente melhorar. Mas lá no momento, automaticamente volta o mesmo comportamento, ou a desconfiança, ou a agressividade, ou a intolerância, ou a impaciência, e a gente não compreende por que essas coisas ainda se manifestam. E elas se manifestam automaticamente. Então, esses pensamentos que são automatizados, eles precisam ser transformados. E para eles serem transformados, nós precisamos observar nós mesmos. Nós precisamos observar os nossos pensamentos. Por que é que eu estou pensando isso agora? O que me interessa este pensamento que está surgindo? É meu? A quem serve esse pensamento? Porque os espíritos também interagem conosco através do pensamento. Porque o pensamento nos coloca num determinado nível vibratório. Dependendo do nível em que estivermos, os espíritos bondosos vão nos influenciar através da inspiração. Mas dependendo também do nível que nós estivermos, também podemos encontrar espíritos ignorantes, infelizes, que vão sintonizar conosco e estimular pensamentos infelizes. Eles não podem criar em nós o que não existe, mas eles podem sim ativar pensamentos que já tivemos e que ainda não conseguimos transformar. E aí nós entramos na mesma frequência vibratória e começamos a ser induzidos por eles. Esse é o fator da obsessão. Ela acontece pelo pensamento. E nós estimulamos e recepcionamos, às vezes, esses espíritos ignorantes exatamente pelo nosso pensamento, pela falta de cuidado com o nosso pensar, pela falta de observação de nós mesmos, para entendermos o que está acontecendo. Então, eles jogam, às vezes, eles só precisam jogar um pensamento. Já tem uma pessoa que já tem dificuldade, já tem uma baixa estima, já considera que pode ser uma pessoa sem grandes capacidades. Ele só precisa que um espírito chegue lá e introduza um pensamento. Realmente, você não vale nada. Realmente, ninguém gosta de você. E aí, inconscientemente, a gente se apropria desse pensamento e começa a acreditar nele. E começamos a fabricar novos pensamentos em cima desse primeiro pensamento. Porque quando nos observamos, a gente sabe quantos pensamentos surgem ao mesmo tempo. E às vezes descontrolados. Às vezes estamos sentados, ouvindo uma oração, tentando nos aquietar. E aí vem a panela, será que eu deixei no fogo? O que é que eu vou pagar amanhã? Como é que eu vou pagar tal coisa? A festa do aniversário. 1000 coisas chegam no pensamento da gente, né? Na mente da gente. Pensamentos diversos e diferentes. Quanto menos educamos esse pensar, mais é possível ter uma série de pensamentos. No meio deles, entra um outro pensamento que vem de um espírito, que vem de alguém que passou naquele momento também e falou com a gente, e a gente acolhe esse pensamento sem pensar direito. Então, Leon Denis vai dizer que a gente, na verdade, usa muito pouco o nosso próprio pensamento. Nós somos muito mais influenciados pelos pensamentos dos outros,
pelos pensamentos da sociedade. E nós tomamos isso como um turbilhão sem parar para pensar. Eu penso assim, eu considero dessa forma, esse pensar me convém, favorece o meu desenvolvimento. Eu não penso nada disso, eu automaticamente acolho o pensamento. Com isso eu acolho a obsessão, com isso eu acolho um descaminho, com isso eu acolho uma mudança de rota na minha vida que mais adiante pode me levar a um prejuízo, porque inconscientemente eu saio adotando tudo o que acontece. Recentemente, na experiência que a gente viu do impeachment, por exemplo, de Dilma, era impressionante como tudo dos dois lados era acolhido sem um pensar. Nós não nos dávamos o privilégio de refletir em nada. E a gente via as pessoas com raiva, trazendo as coisas para coisa bem objetiva. Um tinha uma raiva de um lado, outro tinha raiva do outro. E aquela coisa se tornava pessoal. Né? E a gente já olhava o outro, aqueles representantes lá, não era problema político, era aquela pessoa que era responsável por tudo. E desenvolvíamos raiva, ódio, ressentimento, quase sem controle. E a gente via multiplicar as brigas, né? As discussões, as lutas, né, pessoais entre um e outro, e sem se dar conta do que estava acontecendo. Pessoas, às vezes, que trabalhavam pela paz durante muito tempo, mas naquele momento esquecia que estavam trabalhando pela paz. Esqueciam que podiam se posicionar, podiam refletir, podiam tomar sua decisão, sem entrar necessariamente numa luta desmedida, numa emoção descontrolada, numa ação vingativa. Não precisava nada disso. Independente da minha escolha, eu podia fazer isso de uma forma sensata, de uma forma equilibrada, fazer o meu próprio julgamento, que é meu direito, e tomar minha decisão. Mas a gente vai se envolvendo e transforma isso também numa guerra. Aí começa a luta, a briga, a discussão, o acaloramento das coisas, e a gente não chega a lugar nenhum, porque depois sentimos cansados, desorientados, esgotados e sem condições de seguir adiante. Durante um bom tempo precisamos nos refazer daquela situação, porque nós não sabemos escolher, não sabemos pensar, não sabemos refletir sobre o que realmente estamos pensando e que estamos desejando. Então a gente precisa aprender a vigiar esses pensamentos. Precisamos aprender, não existe evolução espiritual, nem evolução nenhuma, se não houver um compromisso de nos conhecermos, de saber o que é que nos motiva, de saber qual é o nosso interesse real pelas coisas. Então, nós precisamos desenvolver esse controle sobre o pensamento. É claro que a gente não vai poder controlar facilmente os pensamentos que são experiências de outra vida, mas nós podemos observar esses pensamentos, podemos orientar nossos pensamentos por um caminho, podemos planejar a transformação devagar e paulatinamente desses pensamentos em outros pensamentos. Não vai valer apenas eu dizer, eu vivo a paz, eu sou em paz, eu vivo a paz, eu sou em paz. Porque daqui a pouco, quando eu acabar de repetir, eu posso estar em guerra ali adiante. Posso pegar aqui o trânsito, encontrar uma pessoa que me feche e aí acabou a minha paz. Nós temos os séculos para fazer isso. A transformação é lenta, mas basta ela começar com dedicação, com interesse e com perseverança, que já conquistamos a ajuda dos espíritos superiores. Porque já nos colocamos no nível de vibração superior. E aí nós podemos ver melhor as coisas. E esta é a segunda questão. Quando nós investigamos os nossos pensamentos e analisamos os nossos pensamentos, nós já nos colocamos num ponto diferente. Porque muitas das coisas que nós fazemos, que acreditamos que é mal, que é terrível, nós ou qualquer outra pessoa, são frutos da ignorância. Ignorância no sentido de não saber que existem outras formas de avaliar a mesma coisa. A ignorância de não saber que existem caminhos que nós nunca percorremos e que precisamos percorrer. Então, a nossa ignorância, às vezes, faz com que nós tomemos decisões e repetimos pensamentos e mais pensamentos porque não somos capazes de compreender que aquela forma de pensar possa estar ultrapassada. Que aquela forma de pensar possa estar ainda atrelada à experiência de outra vida. Porque se eu fui miserável na outra vida e passei fome, eu posso ser rica nessa e viver miseravelmente. Porque os meus pensamentos e a minha forma mental estão aprisionadas na miséria.
E nós temos que entender que já não estamos mais na miséria. Então, eu preciso dizer a mim mesma o que está acontecendo. Por que diante da abundância eu continuo vivendo como miserável? Ou porque eu não acredito que eu possa viver de forma abundante? Eu tenho que me perguntar isso. Por que eu acho que eu sou uma criatura limitada e que não posso chegar ao ponto que eu desejo? Porque a experiência de outra vida, porque um trauma qualquer na infância, porque a experiência com pais, porque o complexo construído, que o complexo nem, a maioria das vezes não é só dessa vida, está também ligado a outras vidas. Tudo isso me condicionou a uma determinada resposta. E aí Leon Denis vai dizer, a primeira coisa para educarmos o pensamento é começarmos elevando o padrão vibratório dele. Como elevamos o padrão vibratório? Primeiro, pensando em temas como sabedoria, justiça, amor, dor. Esses temas importantes para a humanidade elevam o nosso padrão vibratório. Nós saímos da mesmice, então nós começamos a meditar sobre isso. Meditando sobre esses temas, descompromissados, mas ao mesmo tempo compromissados com o entendimento, mas não compromissado com os nossos preconceitos, com as nossas crenças anteriores, mas se abrindo realmente, nos abrindo realmente para esses temas, nós elevamos o nosso padrão vibratório e somos influenciados pelos espíritos mais elevados e podemos encontrar respostas. E nosso pensamento vai começando a perceber novas possibilidades de entendimento, novas possibilidades de respostas, novas possibilidades criativas para sairmos dos dramas, das confusões que nos metemos e até mesmo para alargar os nossos pensamentos. Torná-los mais amplos, mais compreensíveis, mudar até o nosso ponto de vista. Porque ninguém fica com o mesmo ponto de vista uma vida inteira, porque senão não está evoluindo. É dinâmico, a gente muda. Se eu só conheço essa mesa e essa sala, meu pensamento está restrito e minha compreensão é essa sala e essa mesa. Se eu nunca sair daqui, eu nunca vou sair desse pensamento. Mas se eu começo a me preocupar com o que existe do lado de fora, de outras experiências fora essa aqui, meu pensamento se amplia e eu começo a compreender mais todas as coisas. Então, a meditação sobre esses temas é de funda importância, porque tira a mente do limite do que é apenas material. Abre uma porta para a nossa liberdade de pensar, porque nos dizemos livres, mas às vezes não nos damos nem a liberdade para pensar. Somos influenciados pelas propagandas, somos influenciados pelos ditames sociais, somos influenciados pela ignorância alheia e somos aprisionados por tudo isso. Para nos libertarmos, precisamos começar nós mesmos a fazermos essas meditações. A outra coisa que ele diz, que é muito interessante também, são as leituras. As leituras não são qualquer leitura, não é qualquer leitura. Precisamos selecionar o que lemos. Vamos escolher aqueles espíritos que têm um nível superior, que escreveram e que a gente percebe neles uma compreensão mais ampla da vida, que percebemos nele algo do gênio, de especial, que não é igual ao corriqueiro, algo muito mais profundo, algo que compreende de forma mais ampla. E vamos ler esses livros para cada vez mais abrir a nossa visão e nos contaminarmos também com essa vibração, que inclui uma visão mais ampla das coisas. E essa leitura, diz Leon Denis, não pode ser uma leitura como que a gente faz hoje em dia, que ele diz, né? É quase uma aposta. Não, quantos livros você leu por mês? 3, 4. E aí todo mundo fica orgulhoso porque leu não sei quantos livros. E ele diz, não interessa, você pode ler o mínimo, mas você deve ler meditando. Porque somente meditando sobre cada coisa que você lê, ali, cuidadosamente, orientando, permitindo que venham inspirações nossas, de nosso espírito, de uma compreensão maior que nós temos, como também de espíritos outros, é que é possível que internalizemos aquelas lições. Porque ler só por ler fica ótimo, eu posso contar a todo mundo, eu li, tal autor diz isso, isso e isso, mas não chegou a me transformar. Li o livro dos espíritos, entendi tudo, mas não chegou a me transformar, porque eu não me permiti meditar sobre aquelas orientações. Só a meditação vai fazer com que eu me aproprie de verdade do que foi ensinado, do que foi dito. E eu possa selecionar
não é? E aplicar na minha vida pessoal. Então, a leitura não é a quantidade, é a qualidade da leitura que vai nos favorecer. Posso ler o livro do santo, posso ouvir a música que foi tocada aqui lindamente agora, de São Francisco de Assis, que é belíssimo. Podia ser um roteiro eterno para a vida nossa. Mas nós não somos capazes ainda, pelo menos a maioria de nós, ou pelo menos eu, de colocar em prática tudo aquilo que São Francisco de Assis diz, né? A gente tem a tendência a dizer, não, mas espera aí, aqui a gente está tratando da vida real. Ah, mas aqui não é como, eu também não sou santa. E aí a gente não procura nem se esforçar para se apropriar e ter um comportamento pelo menos parecido ou encaminhado. E aí entra em outra coisa que Leon Denis diz, escolha um espírito ou alguém encarnado que você admire pelas qualidades que essa pessoa tem, tente se aproximar pelo pensamento, se for encarnado e conhecer pelo diálogo, se não conhecer pelos livros, pela produção literária, e principalmente nos momentos de mais dificuldade, se pergunte como fulano agiria numa situação dessa. Isso vai treinando a sua mente exatamente para vencer os pensamentos automatizados dos quais você deseja se libertar. Porque você vai criar uma outra opção na sua mente. Em vez de ficar aprisionada às passadas, você vai criar novas oportunidades de ação. Então, a gente vai se perguntar, como é que São Francisco de Assis agiria numa situação dessa? Pode ser que a gente nem acerte, mas com certeza será uma abertura, será uma possibilidade maior do que a gente já se ofereceu até então. Porque se trata de nos oferecermos maiores possibilidades. Se trata de entender que nós não somos limitados como imaginamos, que nós temos possibilidades divinas em nós. Então, nós podemos viver, ser e nos transformarmos em coisas muito melhores do que andamos até hoje. Porque a vida é um progresso, a gente está sempre podendo se elevar. Então, por mais que eu me considere perfeita, com certeza vai ter coisas ainda para viver que me tornarão ainda mais perfeita. E aí eu vou olhar para trás e vou descobrir que eu não era perfeita. O perfeito que eu conseguia compreender era aquele perfeito momentâneo, daquelas possibilidades que eu me permitia. Mas quando abre um leque maior de possibilidades, eu vejo que eu posso ir mais longe. Então, a gente precisa ter essa ideia de que é preciso se contaminar com a experiência de espíritos mais elevados. Inclusive porque, se não fizermos isso, não vão faltar espíritos menos elevados que poderão nos orientar e a gente pode se entregar a esses conhecimentos, entre aspas, né? A essas experiências, muitas vezes malogradas, mas que fazem parte também. Mas quanto mais consciência tivermos de quem somos, do que pensamos, nós vamos ter a possibilidade de construir um valor moral que guia a nossa vida. Porque muitas vezes falta isso. Depois que nos conhecemos melhor, que conhecemos nosso pensamento, que avaliamos nossa vida, que lemos grandes autores, que oramos, porque a oração é importantíssima, porque ela eleva o padrão vibratório. Não aquela oração repetitiva que a gente pega num livro para ler, mas aquela de quando a gente quer se dirigir a Deus, que chega e conversa com Ele, com naturalidade, mas com emoção, com desejo de conhecer esse divino, de entender, sem repetições do que os outros sabem, mas a gente tendo a nossa alma desejo por essa comunhão. Isso eleva o nosso padrão vibratório. Isso melhora a nossa qualidade espiritual, inclusive porque nos permite perceber que somos espíritos. Porque se vivemos acanhados e voltados apenas para esta vida material, dentro das circunstâncias que nos são oferecidas, nós vamos acreditar que a vida é só isso. E teremos só isso. Mas se nós elevamos o nosso espírito, nós compreendemos que é muito mais do que isso. Que essa vida não é essa vida que nos guia, somos nós que podemos guiar as nossas vidas. Mas isso se desejarmos e se estivermos atentos a isso. Porque senão, iremos ao vento de roldão por aí, vivendo o que tem que viver e acabou. Sem nunca tomarmos a direção do nosso barco. E depois nos lamentamos, quando pegamos uma tempestade sem esperar, né? Quando batemos o barco em algum lugar, quando paramos numa cidade que não desejamos. Por quê? Porque a gente não tomou a frente, a gente não olhou o mapa do lugar, não percebeu as possibilidades. Então, a gente vai viver de acordo com a maré.
Dias vai chover, dias vai fazer sol, e a gente vai vivendo, sem a possibilidade de construir uma experiência. Então, ao longo desse desejo de estar crescendo espiritualmente, a gente começa a construir um valor moral que é nosso. Não é aquele apenas que eu li nos livros, não é aquele que foi ditado pela minha religião, mas aquele valor moral que eu consegui construir. Se eu conseguir construir esse valor moral e me dedicar a ele, eu vou ser muito mais fiel e automaticamente meus pensamentos e minhas ações serão construídas a partir desse ideal. Se ele estiver na minha alma, não porque o outro disse, olha, você tem que fazer isso e isso para evoluir, mas porque eu, através de minhas reflexões, eu, através da minha atenção, eu, através da observação da minha vida, porque não é da do outro, porque a do outro a gente observa fácil. A gente sempre tem solução para a vida alheia, né? A gente sabe quem é evoluído, quem não é evoluído, quem está possuído, quem está obsidiado, a gente sabe tudo sobre a vida alheia. Sobre a nossa vida, a gente não sabe quase nada. Então, quando eu resolvo me voltar para esta minha vida, aí tudo se torna possível para mim. Porque de observação em observação eu vou construindo, eu vou aprendendo o que é importante para mim e vou construir um valor moral que vai me orientar. E aí, como diz Leon Denis, pensamento e ação terminam sendo iguais. Porque nós vemos uma grande diferença. Cada um de nós vai perceber que o nosso pensamento nem sempre corresponde à nossa ação. Algumas vezes, nós agimos de forma boa, entre aspas, né? Considerada respeitável pelo outro, mas nossos pensamentos têm outras intenções. Seria uma mistificação que nós criamos para nós mesmos. Aí agimos bondosamente com todo mundo, generosamente, não elevamos a voz, damos a nossa caridade quando tem que dar, mas as intenções e os pensamentos lá dentro são completamente diferentes. E nós não nos damos conta disso. Não quer dizer que a pessoa às vezes faz propositadamente, mas muitas vezes não é propositadamente. É desconhecimento de si mesmo que faz com que as pessoas ajam assim. Eu conheço uma pessoa que eu considero uma pessoa muito generosa, inclusive, que se esforça pelo seu adiantamento, mas que, como todos nós, que nós precisamos do outro para nos percebermos. Porque a nossa parte negativa, a nossa parte que a gente não gosta de ver, é o outro que aponta para nós. Então, essa pessoa me procurou e me disse toda feliz: Márcia, estou rezando para Deus, porque eu tenho um projeto lindíssimo para ajudar os seres humanos. Maravilha, um projeto para ajudar seres humanos é uma boa. Aí eu estou pedindo a Deus para ganhar na loteria, aí eu dou 50% para esse projeto. Ora, quem não ia querer isso? Qualquer pessoa, não precisava nem ser 50%. Por 10% eu trocava. Porque você não tem nada, vai ganhar um dinheirão, como é que você não vai dar? 500 mil reais. Dou 250, fico com 250. Isso é a pessoa se iludir. São o que nós fazemos conosco. Não é só ela, não. Todos nós fazemos isso. Vamos nos iludindo, né? Então, a gente acredita que está fazendo uma coisa boa, quando, na verdade, o que a gente está querendo é dinheiro. Resumidamente, o que a gente quer é dinheiro. E qualquer um que, por dinheiro, tenha que dar tanto, todo mundo dá. Se não tinha, agora veja, dê do seu. Você dá metade do seu salário para uma obra de caridade? Aí ninguém tem essa ideia. Mas a loteria todos nós temos, né? Porque é fácil. Não tinha, vai ter, por que não negociar com o divino? Então, essas coisas a gente precisa ter atenção. Então, muitas vezes, esses pensamentos diferentes da ação são coisas antigas, que a gente não reviu, que a gente às vezes não percebe, porque quando eu devolvi para ela a história, todo mundo vai querer isso. Até você pegar um traficante, um assassino, a pessoa mais cruel do mundo, ela vai topar isso, dar 50% aos pobres e ficar com 50%. Ela aí caiu em si. É mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então, às vezes, a gente age por isso. Essa é, às vezes, a diferença. Então, a gente precisa estar atento para construir bons pensamentos, porque os bons pensamentos trazem mais resolutividade para a nossa vida e nos ajudam a crescer muito mais. E outro fenômeno que acontece, às vezes, nessa diferenciação, é quando o indivíduo pensa sublimemente, fala sublimemente, né? Coisas boas, generosas, escreve, mas não agem. E aí Leon Denis vai dizer, não quer dizer que seja falsidade. Quer dizer que ele hoje adotou pensamentos elevados, mas que isso não apaga as experiências passadas imediatamente. Então, ele é capaz de pensar elevadamente,
mas ele ainda não é capaz de agir elevadamente. Então, essas pessoas até se torturam por isso. Não é possível. Eu quero tanto fazer o bem, como é que eu não consigo? E a gente vê os discursos até dos santos, né? São Paulo dizia, porque eu quero fazer o bem e termino fazendo o mal. Como é que isso acontece? Se você deseja tanto fazer o bem, imagine São Paulo, né? Que ele, depois de determinado tempo, se dedicou mesmo ao Cristo. E ainda assim, ele percebia nele uma ação diferenciada do que ele pensava e do que ele desejava. Ele não era nobre? Era. Mas existia todo um passado. Naquela mesma vida, ele lutou, derrotou e matou cristãos. Como é que, de repente, quando ele percebe a realidade, ele se transforma automaticamente? Não. Vai exigir custo, vai exigir perseverança, vai exigir boa vontade, vai exigir tempo. E é por isso que Dona Joana diz que a nossa evolução é uma questão para séculos. Não é para hoje nem amanhã. Mas a gente precisa começar. Porque senão esses séculos vão se suceder séculos e mais séculos e a gente vai continuar na mesma. Mas a gente precisa tomar uma decisão. Precisa começar o processo, até para ter ajuda e ser mais rápido. Até para a gente sintonizar em níveis que nos permita viver melhor. Ter uma vida menos... Fazer o nosso processo evolutivo sem precisar tanta dor, tanto sofrimento. E aí ele vai dizer também, quando a gente faz tudo isso... Ou quando a gente não consegue ou não é capaz de fazer tudo isso, fica na vida até um certo tempo. Porque aí a dor vem, não tem para onde correr. A dor vem para que a gente desperte. E aí os pensamentos vão mudar automaticamente. Porque não tem coisa mais interessante do que o sofrimento para transformar o indivíduo. Principalmente o indivíduo renitente. Vocês imaginarem, isso acontece com a gente o tempo todo. A gente está sadio. Quem lembra de ir no hospital visitar ninguém? A maioria não lembra. Quem lembra dos doentes que estão abandonados em algum lugar? A gente não lembra. Está bem, está feliz, está tudo maravilhoso. A gente não se ocupa de absolutamente nada. A gente anda e não sabe que andar é um milagre. A gente lê, escreve e não sabe que tudo isso é uma bênção divina. No dia que a gente adoece, no dia que a gente perde alguma dessas coisas, é que a gente para pensar. Poxa, eu tinha uma vida e tanto, e nunca soube reconhecer. Poxa, como era importante andar. Eu fazia tão automaticamente. Eu estava observando numa clínica pessoas que deixaram de andar, né? E aí os fisioterapeutas ensinando novamente a andar. E aí é tanto detalhe para a pessoa andar. A posição do pé, o quadril tem que ajudar, o abdômen tem que estar fortalecido para a pessoa andar, senão a pessoa não anda. Tem que haver um jogo que eu nunca nem percebi, que a gente anda distribuindo peso de um lado e do outro. Mas quem tem problema não consegue fazer essa distribuição de peso e por isso às vezes não anda. Então são tantos detalhes que a gente se dá conta da maravilha que é andar. Que fantástico, que Deus criou para nós. A gente não se dá conta, mas quando a gente perde, a gente se dá conta. Quando a gente fica doente, a gente sente falta de visita. E aí é que a gente vai se lembrar, e eu que nunca visitei ninguém, que às vezes até sabia que alguém estava doente e dizia para mim mesmo, vou deixar meu astral bom, não vou lá, porque senão eu me sinto mal, me contamino, e deixava o ser lá, sozinho e abandonado da própria amizade, porque queria viver aqui a sua paz. Aí nessa hora a gente se dá conta, e aí a gente se transforma também, a gente se modifica. Por quê? Porque nós éramos ignorantes. Nós ainda não tínhamos visto com a perspectiva do outro. Nós ainda não tínhamos sido capazes de olhar a partir da própria doença. Não, nós estávamos sadios, nem tínhamos como. Então, se a gente não consegue fazer esse trabalho conscientemente, a gente vai ser vítima de dificuldades que vão nos obrigar a levar a esse raciocínio, vão ampliar a nossa visão. Mas se nós estamos fazendo um trabalho consciente, o número de sofrimento diminui bastante porque ele não se torna tão necessário. Né? As coisas vão acontecendo paulativamente, vão acontecendo devagar e vão impressionando o nosso ser e nos transformando, que isso é importante. E o processo obsessivo nada mais é do que isso. É um desafio, é um convite do Cristo para ampliar a nossa visão. Primeiro, para compreender que este mundo restrito é muito pouco para nós, que essa realidade que nós tanto adoramos, tanto achamos fantástica, não é a única. Precisamos ampliar nossa visão. Não existe só espíritos encarnados, existem também espíritos desencarnados. Que a nossa mente, que os nossos pensamentos
nos guiam e que o deles também guia eles. E que nós estamos unidos naquele momento porque precisamos transcender o momento em que estamos. Não é qualquer espírito que vai me obsidiar. Vai obsidiar aquele que esteja mais ou menos no nível espiritual em que eu, internamente, pelo menos, ainda me encontro. Então, algum resquício existe em mim que eu preciso elaborar. E é um desafio, mas também é um convite. Esse é o convite do Cristo, que a gente eternamente se melhore para encontrarmos o amor, para vivermos o amor. Nossa vida é uma vida de relações. E não é só relações entre nós encarnados, é entre os desencarnados também. Então, é um convite de amor, onde a gente vai mudar, porque quando nós mudarmos o nosso pensamento, quando formos capazes de criar no nosso pensamento expectativas melhores, maiores, quando conseguirmos compreender que somos seres divinos, que temos potencialidades infinitas que ainda não utilizamos, os espíritos que estão conosco também vão aprender. E eles também vão crescer, também vão se desenvolver. São nossos parceiros que precisam aprender. E que provavelmente em outra vida nós ensinamos os desvios da vida pela nossa ignorância. Fomos parceiros da ignorância. Mas se agora eu tenho uma nova oportunidade, por que não me esclarecer? Ao mesmo tempo esclarecer esses parceiros. Que nada mais são do que nós em nossa ignorância. No passado ou não, mas na nossa ignorância. Que de alguma forma ainda persevera em nós. Então, é o desafio e é o convite. Mudar esse pensamento, construir um valor moral para nos guiar e estarmos sempre atentos. Não no sentido de estar, não vou pensar isso, mas de por que eu estou pensando assim? Que pensamento é esse? É meu? Se é meu, como eu vou modificá-lo? Se não é meu, então vá em paz. Fique com seu dono que pensou. Seja ele a sociedade, seja ele outra pessoa. Porque em mim vai habitar os pensamentos que eu desejo. E os pensamentos que eu desejo construir são pensamentos de paz, de amor, de sabedoria e de luz. E aí a gente, de repente, vai estar se comportando dentro do que a gente tanto deseja. Vamos estar vivenciando esse nosso ideal no nosso cotidiano. E a gente vai colaborar com o avanço da humanidade, com o progresso de todos os seres e não apenas com o nosso. E, principalmente, vamos estar de novo dando a mão com o divino, dentro e fora de nós, nos aproximando do Deus que nos criou e sendo e vivendo tudo o que temos direito como filhos de Deus. Que Jesus nos abençoe, muita paz e um bom trabalho para vocês.